Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente. Como é que a gente separa a vida pessoal de um autor da validade do trabalho dele? E para começar com tudo, já vamos direto ao ponto. Será que a fé de alguém e a ciência que essa pessoa faz podem andar juntas, lado a lado, sem uma atrapalhar a outra? É uma pergunta bem complexa e para explorar isso, a gente vai usar um caso muito, mas muito fascinante. Esse aqui é o Ignácio Martim Barrow. De um lado, um psicólogo social super aclamado pelo seu trabalho rigoroso. Do outro, um padre jesuíta. Pois é, essa dualidade já joga no nosso colo a questão principal da nossa análise de hoje. Para a gente conseguir entender essa aparente contradição, vamos precisar analisar duas ideias-chave. Elas vão ajudar a gente a desembolar esse fio. Bom, o primeiro conceito é o de origem biográfica. Pensa nisso de um jeito bem simples. É a história de vida de alguém, sabe? Suas experiências, de onde veio, suas crenças pessoais, a fé. É quem a pessoa é no dia a dia. O segundo é o estatuto epistemológico. Calma, o nome é um pouco mais técnico, mas a ideia é bem fácil de pegar. Isso tem a ver com a base científica de um trabalho. Que métodos foram usados, a argumentação faz sentido, é lógica, o conhecimento foi construído de um jeito que outras pessoas possam checar? É sobre isso. Então, aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a história pessoal da pessoa. Do outro, a validade científica do trabalho dela. É fundamental não misturar as duas coisas. A vida de alguém pode, claro, inspirar o que ela faz, mas não é isso que define se o trabalho é cientificamente válido ou não. Para isso ficar cristalino, vamos ver como essa ideia funciona com alguns exemplos bem do nosso dia a dia. Primeiro, imagina só um professor de matemática que é um torcedor fanático, sabe, daqueles que não perdem um jogo. Isso faz parte da história dele, da sua origem biográfica. Claro que não, né? Quando ele está lá na sala de aula, ele não vai usar a paixão pelo futebol para resolver uma equação. Ele vai usar o quê? As regras da matemática, que são universais, que são verificáveis. A paixão pessoal dele é uma coisa, a prática profissional é outra totalmente diferente. Vamos para mais um exemplo. Pensa em um médico ou numa médica que adora música clássica. É o hobby da pessoa, uma parte super importante de quem ela é, fora do consultório. Seria um absurdo, né? A pessoa vai usar conhecimento médico, estudos científicos, protocolos. A música pode até ajudar a relaxar depois de um dia puxado, mas não interfere em nada no julgamento profissional. Viu só? A origem biográfica e o estatuto epistemológico estão em caixinhas separadas. Ok, com esses conceitos bem mais claros na nossa cabeça, vamos voltar para o nosso caso principal e aplicar essa distinção ao Ignácio Martim Barrow. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. Por ele ser padre, a psicologia que ele desenvolveu era confessional? Ou seja, era tipo uma pregação religiosa disfarçada de ciência? A resposta, quando a gente analisa a obra dele, é um sonoro não. O trabalho do Martin Barrow não se baseava em dogmas de fé, mas sim em pilares totalmente científicos. Agora, olha que interessante essa comparação direta aqui. Uma psicologia que a gente chamaria de confessional seria baseada na fé, e o objetivo dela seria converter as pessoas. Já do Martin Barrow, era baseada em pesquisa social e o objetivo era analisar a realidade. A natureza de uma é religiosa, o método da outra é científico. São coisas bem diferentes. E como a gente vê aqui, os fundamentos do trabalho dele eram outros. Ele não usava a Bíblia como fonte teórica, e sim argumentos científicos, uma análise super crítica da sociedade, muita pesquisa social, de campo mesmo, e uma compreensão profunda do contexto histórico da época. Essa citação aqui, olha, resume tudo de uma forma perfeita. A fé pertencia à origem biográfica dele, à vida pessoal. A psicologia dele, por outro lado, pertencia ao campo do conhecimento científico, com um estatuto epistemológico próprio e muito rigoroso. Mas sabe, essa distinção toda não serve só para a gente entender o Martim Barrow. Na verdade, ela é uma ferramenta de pensamento crítico super poderosa que serve para todo mundo. A grande lição aqui é essa: a capacidade de avaliar uma ideia, uma teoria ou até uma obra de arte pelos méritos dela mesma, independentemente de quem a criou. Nossa, isso é uma habilidade fundamental do pensamento crítico. Dá até para a gente pensar nisso como um processo de 3 passos. Primeiro, reconhecer o histórico da pessoa, sua biografia. Segundo, analisar a obra em si, a lógica dela, os dados, a estrutura.
E terceiro, que é o mais importante, formar o julgamento com base nessa análise da obra e não na biografia do autor. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Pense em artistas, cientistas, pensadores que talvez tenham sido julgados mais por quem eram do que pelo que produziram. Que ideia a gente poderia enxergar de um jeito totalmente novo se aplicasse essa distinção entre a pessoa e a sua obra? Fica aí para a gente pensar. Obrigado pela companhia.